redes vazias. Isso é um quadro que vem das Escrituras Sagradas. Os discípulos tinham trabalhado a noite toda e não encontraram peixe. E vinham com as redes vazias. Aí que está. É uma situação frustrante. Trabalhar a noite toda. Bater a rede. No meio do frio. E da agitação das águas. E não ter resultado. Redes vazias. Estado é de desânimo. Por quê? Nesse dia, quando amanhecer, não vai ter lucro. Não vai ter lucro. Está vazio. Rede vazia. Aí é quando aparece na praia Cristo. E sente o estado daqueles homens com redes vazias. Diz, olha, lança a rede. Do outro lado do barco, lança a rede. Vai mais a fundo, lança a rede. Eles dizem, olha, nós batemos a rede a noite toda. Resultado, nós não conseguimos pegar peixe. O nosso trabalho foi infrutífero. Certo? É o trabalho infrutífero. Eles estavam andando, pescando, batendo a rede lá no mar. É Pedro, que seria o apóstolo de Cristo. Pedro, a rede estava vazia. Estava triste. Mas Cristo falou, não, lança a tua rede, lança a rede do outro lado do barco. Então Pedro falou, olha, sobre a tua palavra nós vamos lançar a nossa rede. Porque de fato não tem peixe aqui. Nós conhecemos esse mar. E eles conheciam aquele mar. Eram especialistas. Ninguém conhecia tanto aquele mar quanto eles. E quando eles disseram não tem peixe, eles tinham certeza do que estavam falando. Certo? Eles tinham certeza do que estavam falando. Realmente não havia peixe. Mas Cristo disse, vai a fundo, vai a mar alto e lança a rede. Então, eles falaram, tá bom, vou fazer isso. Fizemos isso a noite toda e realmente não encontramos peixe algum. Não encontramos peixe algum. Nós sabemos o que estamos falando. Cristo falou, não, lança. Ele falou, tá bom, nós vamos fazer isso, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Porque sobre a nossa palavra
Nossas redes estão vazias. Não há peixe. Aí está. Lançaram a rede sobre a palavra de Cristo. Qual o resultado? Milagre. Milagre. A rede veio cheia. Cheia. Aí houve alegria. Aí houve bom ânimo. Pois a rede veio cheia. É isso que tem que acontecer com a nossa vida. Às vezes estamos com a nossa rede vazia. Estamos tristes. Não vemos perspectiva. Até não sabemos mais para onde ir. Nem o que fazer. Estes são os momentos em que temos que encontrar a saída. E a melhor saída para o homem, quando tudo mais foi, só resta uma: pegar a palavra de Deus. Sobre a tua palavra lançarei a rede, porque realmente não há esperança, porque realmente não há condição alguma, não há peixes, não há saída. E a lição é que eles lançaram a rede sobre a palavra de Cristo. Isso quer dizer que puseram a palavra de Jesus Cristo em execução, em prática. E então veio o milagre. Rede vazia, casa vazia. E casa vazia, mente vazia, alguém já dizia no passado, serve como oficina de Satanás. Às vezes a pessoa está com a mente vazia. Vazia do quê? Vazia das coisas de Deus. Vazia da palavra de Deus. Quando isto acontece, a pessoa não encontra saída, não encontra horizonte. Ele diz, tudo está estreito. E quando a casa está vazia, Jesus disse certa feita, quando a casa está vazia, o que acontece? O inimigo encontra a casa limpa, vazia e ornada. Ele entra. E traz, às vezes, 7 outros espíritos de confusão. E a confusão se instala. E Cristo disse que o estado do homem, com a mente vazia, agora vai ficar 7 vezes pior. Porque aquele espírito traz para aquela alma, aquela mente, aquela pessoa, outros 7 piores do que ele. O estado agora fica pior. Isto nos remete a um cuidado. E o cuidado é sempre ter a nossa mente ocupada com a palavra de Deus. Jesus refletiu esse estado de ocupação com a palavra de Deus. Ele disse aos discípulos certa feita, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês pensam as coisas do mundo. Vocês cogitam das coisas do mundo. Vocês não sabem de que espírito são.
É aí que se abre o espaço para que espíritos estranhos invadam aquela casa vazia, aquela mente vazia, e além de invadir, tragam 7 outros piores. E o estado daquela casa vai ficar muito pior. Jesus disse também: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele sabia de que espírito ele era. A comida e a bebida de Cristo era fazer a vontade do Pai. Aí está a ocupação. Como Jesus enchia a sua mente. Ele não deixava a sua casa vazia. Ele ocupava a sua mente com as palavras do Pai, com a vontade do Pai. Isso vai trazer uma consequência na vida de Jesus Cristo. E nós podemos ver na vida de Jesus Cristo, ele andando por sobre o mar. Nós podemos ver na vida de Jesus Cristo, ele andando pelo mar, ele curando enfermos, expulsando os demônios. Qual a causa? A grande causa é que ele não tinha mente vazia. A mente dele estava ocupada. Ele sempre buscava ocupar sua mente. Como? Fazendo, pensando nas coisas de Deus. Esta é a lição que fica para nós. Assim, o inimigo não vai ter espaço, pois o inimigo ele fica rodeando o mundo. E diz que estes espíritos, eles querem encontrar um lugar onde possa se expressar, se mostrar, ter expressão. E quando ele encontra uma casa vazia da palavra de Deus, aí eles entram. Eles fazem alojamento e trazem mais 7 com eles, piores do que eles. E diz Cristo que o estado daquela alma torna-se 7 vezes pior. Então devemos cuidar do nosso estado, da nossa casa, da nossa mente. Não deixá-la vazia. Por isso que a recomendação das Escrituras é sede cheio do Espírito. Sede cheio do Espírito. Pois os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade. Isto quer dizer que temos que fazer o exemplo, o modelo, aquilo que Jesus fez. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava mostrando o modo como ele cuidava da sua mente, como ele enchia sua mente, como ele ocupava sua mente. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Assim ele não deixava a mente dele vazia. Ela estava sempre ocupada, se enchendo do Espírito de Deus. E como é que eu vou me encher do Espírito de Deus? É simples. Me enchendo da palavra de Deus. Como que eu vou me encher da palavra de Deus? Como eu vou ouvir a palavra de Deus? Através de ouvir, ler as Escrituras Sagradas.
Hoje a gente tem escrituras sagradas em pendrives, na internet, a gente pode baixar os evangelhos, pôr no rádio, no aparelhinho de som e ficar ouvindo aquela palavra. Quando a gente faz isso, a gente está enchendo a nossa mente da palavra de Deus. E aí, quando aqueles espíritos malignos que giram o mundo atrás de encontrar um lugar onde habitar, tentar nos atacar, eles vão encontrar a casa cheia e não poderão entrar, porque a casa estará cheia com a palavra de Deus. E Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Isso é que é importante, é espírito e vida. Em Salmo diz: ele enviou sua palavra e o sarou. Olha, aí está o método de Deus de cura, através da sua palavra, o envio da sua palavra. Em outra passagem diz: estou de olho na minha palavra para a fazer cumprir. Deus tem o desejo de que vivamos sadio, felizes, contentes, que produzamos resultado. Jesus disse: a minha palavra estiver em vocês, vocês vão produzir frutos, resultado. As suas redes estarão cheias e haver alegria no seu rosto, porque Deus quer ver a sua vitória. Deus é Pai. Um pai quer ver o filho, o quê? O pai quer ver o filho vitorioso. Então aprendemos como encher a nossa rede, como encher a nossa mente para obtermos cura, para obtermos vitória, nos enchendo da palavra de Deus. Pois Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Aí está o segredo da vitória. Porque às vezes a gente se enche de filosofia, de conceitos sociológicos, coisas humanas. Isso não tem força para resistir aos ataques malignos. Conhecimento humano, sociologia, filosofia, psicologia, não tem força para resistir aos espíritos malignos que entram nas pessoas que estão vazias da palavra de Deus. E elas vão ficar desesperadas, porque não sabem como resistir. E vão procurar médico. Mas médico resolve problema físico. Problema físico. A procurar psicólogo resolve problema mental. Eles não resolvem problemas espirituais, problemas de espírito malignos. Eles não resolvem. Somente o que pode resolver este problema é você se encher da palavra de Cristo. Ele diz: a minha palavra é espírito e vida. Espírito. Esse espírito que Cristo fala é Zoe, é vida eterna, é a vida de Deus que passa a encher a sua vida. Quando você se enche da palavra dele, nessa há poder. Pois diz que nós somos vivificados pela palavra dele, pois ela é espírito e vida. Ela vivifica seu corpo mortal. Ela vivifica seu espírito e seu corpo mortal. Quer dizer, ela te cura. Enviou sua palavra e o sarou. Ele está de olho na sua palavra para fazer cumprir. Deus ama você. Deus nos ama. Ele cuida de nós. Mas ele diz: vinde a mim, se volte a mim, eu me voltarei para vocês. Se você se volta para as coisas do mundo, você vai receber aquela palavra que Cristo disse para Marta:
Marta, Marta, você se ocupa de muitas coisas, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Qual foi a parte que Maria escolheu? Ouvir a palavra de Jesus Cristo. Enquanto que Marta ficou na cozinha, preocupada em fazer comida para servir a Jesus, toda atarefada. Mas Maria, ela pegou a melhor parte, segundo o ponto de vista de Jesus Cristo. Ouvir a palavra de Deus. É assim que as nossas redes não ficarão vazias. É assim que a nossa casa não ficará vazia. Quando a gente encher a nossa casa com a palavra de Deus. Nossa casa é a nossa mente. Valeu, né? Vimos hoje como não deixar nossa casa vazia, como encher a nossa rede e trazer a rede cheia de peixe e ter uma vida alegre, uma vida feliz com Deus. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa em que Tu mostrou na Tua própria existência que a Tua comida e a Tua bebida é fazer a vontade do Teu Pai. É estar na palavra, na vontade de Deus. Nós podemos perceber a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecendo a palavra. E essa palavra está em Cristo, que disse, eu sou a verdade. Nela está a nossa cura, pois enviou Sua palavra e o sarou. Tu nos desse autoridade sobre toda a força do inimigo espiritual, que é Lúcifer, Satanás. Tu o humilhaste, e ele agora está debaixo dessa autoridade que Tu nos concedeste. Em Apocalipse 5:10, Tu disseste que nós somos reis e sacerdotes. Sacerdotes, e como tal nós reinaremos. O mundo não ensina que nós temos essa autoridade, que nós somos sacerdotes. Mas Apocalipse 5:10 diz, e nós somos, porque Tu o disseste. Tu nos entregaste esta autoridade. Agora, no Teu nome, nós dissemos, espírito de enfermidade, espírito de morte, saiam dos nossos corpos em nome de Jesus Cristo. Sai nosso aparelho urinário, nosso aparelho respiratório, digestivo, sai em nome de Jesus Cristo. Nosso aparelho bucal, visual, sai todo espírito de enfermidade. Sai todo espírito de enfermidade. Sai também de nossa mente. Sai todo espírito de ira, rancor, mágoa, tristeza, depressão. Sai de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Sai também todo espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossas vidas e de nossos países. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus.